A paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje vamos começar uma série aqui no canal, onde vamos falar sobre as bem-aventuranças do Senhor. As bem-aventuranças que se encontram em Mateus 5, no Sermão do Monte, onde Jesus vem falar sobre a maior alegria dos cristãos, sobre as bem-aventuranças, e onde ele vem nos dar uma lição de vida, onde ele vem nos instruir como devemos viver, como devemos ser. Então, por isso, assista esse vídeo até o final. E se puder, compartilhe com um amigo seu, para que ele também possa ouvir essa palavra e que a voz de Deus possa tocar no coração dele. Então, que esse vídeo possa abençoar a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe, é muito interessante quando Jesus traz essa palavra para nós, quando Jesus traz essa mensagem para nós, falando: bem-aventurados são vós, os pobres de espírito. Porque se a gente parar para reparar no nosso cotidiano, na nossa vida, sabe, no âmbito a qual vivemos, no cotidiano, na sociedade a qual vivemos, falar e tratar sobre pobreza é algo que muitas vezes é tratado como pejorativo, é tratado como uma palavra de insultos. Ser colocado como pobre é ser colocado como uma pessoa pequena, humilhada, é um motivo de vergonha para muitos. Mas Jesus está querendo trazer para nós e dizer que quem se considera pobre de espírito é alegre, é feliz. Sabe, Jesus falando: bem-aventurados os pobres de espírito. Ele está falando: felizes são aquelas pessoas que reconhecem a sua dependência dele. Sabe, ser pobre de espírito não tem nada a ver com material. Sabe, ser pobre de espírito não tem nada a ver com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu possuo, com o dinheiro que eu tenho na minha conta. Mas sim com a dependência que eu tenho com Deus. É eu reconhecer que eu preciso de Deus cada dia mais em minha vida. Sabe, ser pobre de espírito é um motivo de alegria para nós, cristãos. É um motivo onde eu encontro a minha felicidade, porque quando eu me humilho diante do Senhor, por Ele eu sou exaltado. O quanto mais eu busco a Ele, o quanto mais eu me aproximo dEle, o quanto mais eu me chego a Ele, mais Ele se achega a mim. Mais próximo eu posso estar dEle, quando eu me reconheço que eu sou dependente. Sabe, eu reconheço que eu sou falho, que em mim há vários erros, que em mim há várias falhas. Eu encontro no Senhor o descanso para minha alma. Sabe, eu encontro nele a alegria para minha vida. Ser pobre de espírito não é um motivo de eu me envergonhar, é um motivo de eu me alegrar. Sabe, é um motivo de eu me reconhecer como o pó da terra, como a criação que depende do seu Criador. Sabe, tem muita gente que acha que ser pobre de espírito é algo ruim, que é algo que não devemos ser, que a gente tem que ter soberba no nosso coração e temos que nos considerar pessoas grandes, sendo que na verdade a gente tem que nos considerar os menores. Sabe, a gente tem que entender que a gente é o menor da casa, que a gente depende do pai, que a gente é como um bebê de colo que depende da mãe. Assim a gente é de Deus, a gente depende dele. Depende que Ele venha cuidar de nós, e a gente tem que reconhecer isso diante dEle. A gente tem que se humilhar diante do Senhor e reconhecer a nossa falha, os nossos erros, porque nele encontramos um Deus misericordioso, amoroso, que Ele vai além das nossas falhas e dos nossos erros, que quando a gente nos entrega por completo na mão dEle e reconhecendo que precisamos dEle, Ele nos toma pela destra da nossa mão e nos guia nessa caminhada que muitas vezes é tão difícil. Ele nos mantém, nos sustenta no meio das aflições. E por isso, aquele que se considera, aquele que é pobre de espírito, pode se alegrar. E ele herdará a terra. Ele herdará a terra que foi prometida para nós. Não essa a qual vivemos, mas aquela onde está reinando o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso se alegre por ser dependente do Senhor.
Se alegre por saber que você realmente é falho. Você não precisa achar que por causa dos teus erros ou por causa da tua falha, Deus não vai te querer junto a Ele. Pelo contrário, quando você reconhecer que é dependente dEle, quando você reconhecer que é falho e que sem Ele você não é nada, Ele vai te pegar e vai cuidar de você. Ele vai derramar sobre você todo o amor possível, pois Deus é o amor que a terra precisa. Deus é o amor a qual nós precisamos cada dia mais. Por isso reconheça a sua falha, reconheça os seus erros, reconheça quem você é. Assuma-se como uma pessoa pobre de espírito. Se esvazie de si mesmo, sabe? Esvazie-se de si mesmo e aceite quem você é. Filho de Deus, dependente dEle. Deus não te vê pelas suas capacidades. Pelo contrário, as suas capacidades, aquilo que você consegue fazer, aquilo que você tem, aquilo que você possui, não é nada para Deus. Porque o que importa para Deus é o seu interior, é a sua alma, é você estar entregue nas mãos dEle. Por isso depende de nós reconhecermos e nos entregarmos. Sabe, bem-aventurado é vós que são pobres de espírito. Sabe, a gente não tem que buscar ser grande diante dos homens. A gente não tem que buscar aparecer diante dos homens. A gente não tem que buscar sermos notados pelas pessoas. A gente não tem que buscar aplausos em cima de púlpito, mas a gente tem que buscar ser vistos e reconhecidos por Deus. Sabe, além das nossas falhas, sermos pessoas que agradam a Deus. Assim como Davi foi homem segundo o coração de Deus, assim temos que ser nós. Davi desde pequeno não havia nada que engrandecesse ele. Mas enquanto seus irmãos, para o profeta Samuel, eram homens que fisicamente, olhando pelo aspecto humano, eram homens a qual tinham um caráter de um rei. Deus falou: eu não vejo como um homem vê. Deus não te olha assim como as pessoas te olham. Deus não te reconhece, não te define pelo aquilo que você vive ou pelo aquilo que você tem. Deus vai te olhar de acordo com aquilo que você entregar a Ele. Quanto mais você se entrega para Deus, mais de Deus você tem para si. Por isso é bem-aventurado, por isso o pobre de espírito é feliz. Porque ele não depende daquilo que ele tem, ele depende daquele que tem todo o poder em suas mãos. Por isso se entregue a Deus, se renda a Deus e viva aquilo que Deus tem para você, o melhor que Deus tem para você. Pois aquilo que Deus tem é maior do que aquilo que o mundo pode te oferecer. Porque o que Deus tem é bom, perfeito e agradável. O que Deus tem para você é a vontade dEle. E a vontade dEle é muito melhor que a nossa. Quando a gente entende que é dependente e se rende, a gente entende que tudo aquilo que a gente podia viver pelas nossas mãos não se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso eu te convido a ser uma pessoa pobre de espírito. Não uma pessoa que não ora, não uma pessoa que não busca, mas uma pessoa que precisa cada vez mais de Deus. Uma pessoa que não se contenta com aquilo que tem hoje de Deus, mas ela quer mais, busca mais, se entrega mais. Uma pessoa que cada dia quer mais um pouco do Pai, quer mais um pouco de Deus, quer saber mais dEle, quer receber mais dEle, busca cada vez mais na palavra, busca cada vez mais em oração. Essas são as pessoas pobres de espírito que se rendem cada vez mais na mão de Deus. Por isso se renda, se entregue, se ofereça como sacrifício a Deus, se ofereça como um filho se oferece e se entrega na mão da mãe. Entenda que você precisa estar cada vez mais com Deus. E nunca se esqueça que Deus não olha para aquilo que você tem, mas olha para aquilo que você tem para oferecer a Ele. E Deus não busca ofertas em dinheiro, e busca nossa alma. Ele quer que a nossa alma seja ofertada. Por isso entenda isso e se entregue. Oferta-se a si mesmo a Deus. Oferta o teu coração, a tua vida. Entregue tudo nas mãos do Senhor e o resto Ele fará por você. Entregue-se a Deus. Entenda que você é dependente dEle.
Que essa palavra possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa fazer parte da sua vida, que essa palavra possa, da agora em diante, determinar a sua vida. Entregue-se a Deus, se achegue mais a Deus e Ele se achegará a você. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Que Deus abençoe a sua vida.